E olha só, gente, Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, né? Sendo a causa de morte de 98,6% da população masculina. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos a oncologista, né, especialista em câncer de próstata, Aline Bobato. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, é claro, de vocês aí de casa também. Então, vão interagir com a gente. 45-9925-4747. Meu lugar, boa tarde, Aline. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais, porque a gente fala em Novembro Azul, a gente já lembra do câncer de próstata, né? Mas não é só novembro que os homens têm que se cuidar, não, né? Exatamente. Obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. E eu queria que você começasse então explicando pra gente, né, o que é o câncer de próstata, até para os homens aí que estão acompanhando a gente, ou as mulheres mesmo, que estão agora à tarde com a gente aí, para conversar com os maridos em casa também, né? Exato. Então, a próstata, né, é um órgão que todo homem tem e é um órgão muito importante para basicamente duas funções. Então, a produção do sêmen e também no auxílio da continência urinária, então para ajudar na questão urinária. Algumas células ao longo da vida desse órgão, né, da próstata, elas podem começar a se multiplicar de forma errada. E aí elas começam a crescer e formar um tumor dentro da próstata. E esse tumor pode crescer, invadir órgãos ali localmente e mesmo dar metástase. Esse tumor dessas células desenfreadas a gente chama de câncer de próstata. Aline, e como que é feito esse diagnóstico? Até para as pessoas em casa saberem também que às vezes eles podem ficar um bicho de sete cabeças, às vezes tem medo de ir no médico também, né? Como que é realizado? Então, a gente segue uma sequência de exames, né? Então, a gente tem uma suspeita diagnóstica através da realização de dois exames que são muito importantes. O primeiro é o exame de sangue, que é o PSA, e o segundo é o exame de toque retal, que é realizado pelo urologista. Se vier algum desses exames alterados, a gente tem uma indicação de realizar uma biópsia da próstata, tá? E aí só através da biópsia, ou seja, retirando um pedacinho ali da próstata, que a gente consegue ter esse diagnóstico de câncer. Então, fazer um PSA ou fazer um toque retal não dá o diagnóstico, ele levanta uma suspeita. E assim, Aline, você tem percebido que os homens estão procurando mais cedo esse diagnóstico precoce ou quebrando o preconceito também de buscar orientação médica? Eu acho que sim. Ao longo dos últimos anos, com o acesso à informação, à internet, mesmo as esposas estimulando esses pacientes a irem aos médicos, né? Os homens têm procurado mais, mas eu diria que ainda é muito menos do que as mulheres, né? Então, é necessário esse homem se cuidar, procurar um médico para a gente poder fazer um diagnóstico precoce. E o câncer de próstata, ele pode ser hereditário também ou não? Como que é? Pode, excelente pergunta. Então, até 20% dos cânceres de próstata podem ter algum componente hereditário, tá? Pacientes que têm história familiar de câncer de próstata em pai ou irmãos, ou mesmo outros tipos de câncer como mama, ovário, pâncreas em mulheres da família, né? Precisam estar mais alertas e informar o seu médico, porque existe algum componente hereditário que a gente precisa investigar nesses casos. E Aline, assim, quais que são os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento? A gente tem alguns fatores de risco bem definidos, um deles você já mencionou, que é a história familiar. Então, esses homens que têm homens na família com câncer de próstata têm um risco aumentado. A idade é um deles, então a gente não vê câncer de próstata em homens jovens. Outra coisa importante são homens da raça negra, então existe um aumento do risco de câncer de próstata em homens de raça negra e cânceres mais agressivos também, então são fatores importantes. A questão alimentar, então uma dieta mais desequilibrada, o tabagismo podem contribuir para o desenvolvimento, mas não são pilares principais, assim. Mas é sempre importante manter uma dieta até pela prevenção de outros tipos de tumores, né? E os cuidados ali básicos também. E assim, Aline, tem alguns sintomas do câncer de próstata que os homens podem ficar mais atentos ou percebeu alguma mudança ali que está na hora de procurar o médico? Então, a grande maioria desses tumores, eles são silenciosos, né? Então, os cânceres de próstata em fases mais iniciais, normalmente eles são detectados através do exame do PSA. E daí a importância desse homem começar a procurar um urologista a partir dos seus 40, 45 anos para começar esses exames.
Quando o câncer de próstata localizado, ou seja, restrito à próstata, ele dá algum sintoma, pode ser eventualmente algum sintoma urinário, uma dificuldade de urinar. Lembrando que crescimento benigno da próstata, não câncer, na verdade é até mais comum trazer esse sintoma urinário do que o câncer de próstata. Alguns outros sintomas podem ser alguma alteração durante a relação sexual, com saída de sangue, por exemplo, alguma dor ali na região da pelve, algum cansaço mais importante, aí eu estou falando de casos mais avançados, alguma dor nos ossos. Então, a gente costuma ver sintomas em doenças mais avançadas. Por isso que a gente fala da prevenção à procura do médico também, né? Você ir periodicamente ao médico, consultar. E o PSA, até uma pergunta aqui do nosso telespectador, é através dos exames de sangue, é isso, né? Isso, exatamente. O PSA é um exame de sangue que a gente recomenda aos homens, em geral a partir dos 45 anos, mas isso precisa ser individualizado para cada paciente, porque depende um pouquinho dessa questão da história familiar. Então, muitas vezes pode ser solicitado antes e discutido em conjunto o médico e o paciente. Mas é um exame de sangue muito tranquilo de ser feito, que a gente recomenda uma vez ao ano. E você até comentou que o câncer de próstata tem uma evolução silenciosa, né? Esse é um dos motivos também que a gente sempre vem falar aqui do Novembro Azul e tal, para as pessoas ficarem atentas e fazer esses exames, porque quanto antes você começar um tratamento, a recuperação é melhor também, né? Exatamente. Então, quando a gente diagnostica os tumores de próstata em fases mais iniciais, a nossa taxa de cura é muito mais alta e a necessidade de intervenção muitas vezes é menor. Então, a gente consegue cura com menos quantidade de tratamentos. E assim, Aline, depois que é diagnosticado, como que ele é feito esse tratamento? Como que ele é realizado? Depende de cada caso, como ele está avançado, como que funciona o tratamento? Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é qual a extensão desse tumor, né? Então, a gente normalmente faz alguns exames para ver se não tem nenhum ponto que tenha saído da próstata, alguma metástase, né? Principalmente nos ossos ou nos gânglios. E aí a gente define o tipo de tratamento com base nisso que a gente chama de estadiamento, que é a extensão. Tumores que estão localizados na próstata, alguns casos muito iniciais podem ser inclusive apenas acompanhados de perto, mas a grande maioria vai precisar de algum tratamento. Esse tratamento pode ser uma cirurgia que a gente chama de prostatectomia, que é a retirada completa da próstata, de alguns gânglios e das vesículas seminais que ficam ali próximos, então um tratamento cirúrgico. Ou um tratamento de radioterapia, que é um tratamento não invasivo que joga a radiação ali na região da pelve, né? Muitas vezes a gente precisa associar um bloqueio do hormônio masculino, que é a testosterona, junto com essa radioterapia. Já em casos mais avançados, com metástases, o pilar do tratamento é o bloqueio do hormônio masculino, porque a testosterona tem uma relação muito grande com o câncer de próstata. Então, ele acaba sendo um alimento do câncer. Então, a gente acaba fazendo esse bloqueio em alguns tratamentos. Doutora, e a chance assim de tratamento após o tratamento precoce, ele é alto? Sim, a chance de cura depois dos tratamentos localizados, seja a cirurgia ou a radioterapia, ele é muito alto. É óbvio que isso vai depender dos fatores que a gente encontrar durante essa cirurgia ou da biópsia, né? Então, essa questão da extensão da doença e outras características é muito importante para a gente conseguir definir quais são as chances e qual o melhor tratamento para esse paciente. E assim, doutora, as recomendações e o sucesso também para o tratamento, o que depende desse paciente? São os cuidados, acompanhamento certinho também? Isso, acho que um ponto muito importante é fazer o acompanhamento de perto, conforme recomendação médica, né? Tomar todos os cuidados durante o tratamento. Então, muitas vezes, durante o tratamento, a gente recomenda não apenas o uso de um medicamento ou uma radioterapia, mas também fisioterapia, atividade física, né? Uma dieta equilibrada. Então, toda essa questão multidisciplinar é muito importante para o sucesso do tratamento e mesmo para evitar sequelas de uma cirurgia, de uma radioterapia. Doutora Aline, e tem algumas recomendações assim para prevenir o câncer de próstata que as pessoas podem evitar? A gente sabe que pode ser hereditário também, mas tem alguma prevenção? A gente não tem um exame exatamente preventivo, como, por exemplo, a gente tem o Papa Nicolau do colo do útero da mulher, né? O que a gente costuma recomendar é essa questão realmente de dieta equilibrada, realização de atividade física, cuidar do peso, né? Então, em relação a essa questão da obesidade, que pode ser um fator de risco, né?
E principal, ir ao médico, né? Porque mesmo que a gente não consiga prevenir, às vezes a gente tem esse diagnóstico um pouco mais precoce e isso muda completamente a vida do paciente, né? Então, por isso que é importante, né, ter esses cuidados também, essa prevenção. E uma dica que a senhora daria aí para os homens que estão assistindo a gente, porque a gente sabe que os homens ainda têm um pouquinho de preconceito de ir ao médico, de se cuidar também. Que dica que você daria para eles? Eu acho que é o momento de pensar na sua saúde, né? O homem muitas vezes trabalha muito o dia todo e às vezes acaba esquecendo, mas lembrar que para ele trabalhar, para ele viver a vida, ele precisa estar saudável, né? Então, o mais importante é procurar o médico, não ter medo do exame. É um exame de sangue, o PSA, e o toque retal é indolor. Quando viu, passou. E o benefício de a gente ter um diagnóstico precoce é mais importante do que qualquer tabu que a gente tenha em relação aos exames. É isso aí, só quem passou sabe, né? E muitos, como a gente viu um depoimento hoje no Balanço Geral, o arrependimento de não ter cuidado antes, né? Então vamos se cuidar aí, os homens que estão assistindo a gente aí, e fazer toda essa prevenção. Doutora, gratidão, muito obrigado por vir essa tarde, venha mais vezes aqui também. Esses homens também aí, né, que querem de repente saber mais sobre esse assunto também, pode mandar sugestões de pautas pra gente, né? E então você pode entrar em contato aqui, mandar essas sugestões pra gente, que com certeza a doutora vai voltar. Quero aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal da UPECAM, doutora Aline Bobato. Muito obrigado e gratidão. Obrigada Tá pelo convite novamente. É isso aí, bom retorno lá pro consultório. Obrigada. Tá bom?